Bem, galera, saiu mais um episódio na última terça-feira da sexta temporada de Flash. Ele meio que foi um episódio meio, vamos dizer que meio vazio, mas nos mostrou algumas coisas que podem servir para o futuro da série. Então eu vou falar aqui hoje o meu review, como eu prometi. Cada episódio eu vou gravar o review do episódio em específico. E hoje eu vou falar aqui do sexto episódio da temporada de Flash, beleza? Antes, se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo para acompanhar os próximos vídeos e ativa o sininho, galera, porque assim que eu lançar os vídeos, você é o primeiro a saber, beleza? E não se esqueça de deixar seu like aí embaixo para eu saber que vocês estão gostando aqui dos reviews, dos vídeos, dos temas que eu trago aqui pro canal. Isso é muito importante, beleza? Conto com vocês. Mas vamos lá falar do sexto episódio da sexta temporada de Flash. Bem, galera, como eu falei, o episódio ele não teve muita coisa a se agregar na série, até porque a série tá no comecinho e vem a crise aí também, então se apressarem muito as coisas, ficam sem roteiro, sem assunto pro restante da temporada. Mas teve uma coisa que me chamou bastante atenção. O Barry, nos episódios passados, ele falou que deixaria o Cisco como o integrante principal da Star Labs, o comandante, assim que ele encerrasse sua participação na crise, Então ele deixou, nesse último episódio da sexta temporada, ele deixou o Diniby como o protetor de Central City, porque ele meio que conversando com o Joe, ele bolou uma estratégia para nomear o Diniby, que é o Homem Elástico, para toda Central City em público na CCPD e deixar ele como o principal, o herói principal, porque todos já sabem que o Flash ele vai morrer nessa crise, então ele tinha que deixar um símbolo para a cidade, um símbolo em que a cidade pudesse acreditar que seria possível seguir em frente sem o Flash. Mas tudo isso foi meio que roteirizado em um episódio que teve o Barry e o próprio Diniby como centrais da história. O Diniby, sabemos que ele é um exímio investigador e nos episódios passados ele não estava querendo muito se envolver com isso, tanto pela notícia que o Barry tinha dado a ele, que ele ia morrer e tal, e todo mundo estava tentando seguir em frente da melhor maneira possível. Então, nesse episódio central, o central foi ele e o próprio Barry. O Barry ele fez algumas cagadas lá na investigação que ele foi ajudar o Diniby, e isso foi mostrando que o Diniby ele estava pronto para ser o símbolo da cidade, porque o Diniby ele deu algumas lições durante todo o episódio ao Flash, ao próprio Barry, que o Barry ele não era só a identidade Flash, ele tinha algo por trás, tinha o próprio Barry, e o Barry é inteligentíssimo, tanto é que ele foi contra esses princípios que o Diniby falou para ele durante esse episódio e as coisas deram muito errado na investigação. Então ele percebeu que o Diniby ele tá pronto para ser um líder também, porque sabemos que o Cisco ele vai ficar atrás dos computadores. Vimos que também ele pode voltar com seus poderes de vibro, mas por enquanto ele só tá na parte tecnológica, na parte pensativa. Então tudo isso mostrou que o Diniby também pode seguir como esse líder, como esse símbolo para a cidade. Então todo episódio foi gerado em torno disso. Vimos também o Nash Wells, um pouco mais da participação dele dentro da série, e citou novamente o Eternium, que eu falei em um vídeo passado que seria isso. Citou novamente. Então ele falou... Ele pede até ajuda da estagiária da Iris, que mexe com raios ultravioleta, porque ela tem uma irmã também que tem o mesmo poder. Mas ela estava meio que receosa de usar os poderes e se transformar no que a irmã é, numa pessoa má. Então, o Nash, ele encontrou meio que o esconderijo do Monitor e queria escavar. Só que nem o próprio Barry conseguiu atravessar aquela parede. Até porque ele não conseguiu atravessar a barreira de antimatéria, ele ia conseguir atravessar uma barreira de outra dimensão de um monitor, que é praticamente uma entidade. Não faria sentido. Então toda a equipe Flash, o time Flash, ele meio que não estão confiando tanto no Nash nessa história de salvar o Barry. Até porque ele leva todo mundo lá para a porta do até então portal para outra dimensão, que é o esconderijo do Monitor, segundo o Nash.
e eles meio que entram em uma discussão lá sobre como o Nash pode ajudar o Barry nisso. Então ele tem que atravessar aquela barreira, atravessar aquele portal, mas ninguém consegue. Esse personagem ele tá tomando uma forma como se ele tivesse um papel muito importante para o futuro da série. O Nash ele tá se tornando alguém que é uma esperança para o Flash. Então todo mundo meio que tá acreditando no que ele tá falando e meio que tá com o pé atrás, porque ele falou que pode salvar o Barry, mas o próprio Monitor falou que o Barry tem que morrer para essa crise não continuar. Então, como o Nash pode salvar o Barry disso? O episódio termina de maneira enigmática, como é todos os episódios das temporadas de Flash. O Diniby é atacado pelo Rosso, que nesse episódio foi meio que apagado, não apareceu basicamente, só apareceu na última cena e ele já estava quase todo transformado por sua doença e seus experimentos malucos que deram muito errado. Então ele ataca o Diniby. Então os dois caem da sacada. Só que aí é que tá. Saiu uma teoria, galera, que provavelmente o Barry pode se transformar, ou o Rosso pode transformar o próprio Barry em um zumbi, como ele vem fazendo com os corpos que ele vem matando, transformando pessoas em fantoches dele mesmo, pessoas que ele pode controlar via o seu sangue. Então essa teoria aponta que o Barry pode se transformar nesse zumbi. Eu acredito que seja possível, mas a série eu acho que não vai abordar isso. Até porque tem muita coisa a ser tratada aí. A Crise das Infinitas Terras começa agora dia 8 de dezembro. Então é muita coisa para transformarem o Barry em um zumbi antes da crise. Pode ser após, porque eu acho que o Barry não vai desaparecer nessa crise. Eu tenho um vídeo para gravar aqui, mas o Barry não vai desaparecer nessa crise. Eu não tenho como pensar que o Barry pode desaparecer, porque vem as outras temporadas, vem o restante da temporada, como o Barry vai desaparecer? Vão fazer feito fizeram com o Wally nas temporadas passadas, que o Barry teve que ir para a força da aceleração e o Wally começou a temporada seguinte como personagem principal, depois escantearam o personagem de novo e o Barry voltou da força da aceleração, o Cisco conseguiu tirar ele. Mas será que vamos fazer isso novamente? Terminar a série com o Barry desaparecido ou morto e no início da 7ª temporada fazer a mesma coisa, colocando outra pessoa em foco e durante a temporada o Barry voltar? Pode ser. Mas o que é que vocês acharam desse último episódio de Flash? Deixa aqui embaixo pra gente discutir, beleza? Comenta aí se passou alguma coisa pela minha cabeça, se eu esqueci de falar alguma coisa, comenta aí embaixo, beleza? Conto com vocês. Deixa o seu like aí embaixo também e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, beleza? Vejo vocês em outro vídeo.